Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Stelito. Família é algo que não pode ser definida por sangue ou por uma formação de gêneros. A instituição família, como foi formada, é um conceito arcaico e defasado. Afinal, família é onde existe amor, respeito e cuidado. Sabendo disso, assumimos que esse mesmo conceito pode ter várias formações. 2 pais, 2 mães, mãe solteira, além da tradicional. É isso que o filme Laços de Afeto da Netflix tem como tema e vai ser também um filme que a gente vai bater um papo hoje. No filme, conhecemos Leone, um adolescente que na volta às aulas traz uma tarefa escolar, um documentário sobre seus pais, Paolo e Simone, juntos há 2 décadas. Porém, uma traição vem à tona, colocando em xeque a felicidade que Leone acreditava alinhar, uma relação que perdurou resiliente por tanto tempo. E para a gente conversar sobre homoparentalidade, que é o tema do nosso episódio de hoje, um episódio que também sai nas vésperas do Dia dos Pais, né, com esse convite para uma reflexão sobre outras formas de paternidade, de parentalidade, e a gente tem 2 ilustríssimos convidados. A gente tem o Edson Defendi, que é psicólogo clínico, e que atua com um acompanhamento de famílias e de pessoas LGBTQIA+, e de indivíduos LGBTQIA+. E temos também o Danielson Araújo, que é enfermeiro, graduando em psicologia e também pai por adoção. E o objetivo de hoje é a gente, como o Pedro mencionou, é a gente conversar um pouco sobre as formas de parentalidade que podem chegar para casais homoafetivos, né, casais de 2 lésbicas ou de dois gays, né, ou pessoas bis do mesmo gênero. E aí o objetivo de hoje é a gente conversar sobre esse filme, que traz várias reflexões muito interessantes. Ele não fala de um exemplo de uma parentalidade que vem pela adoção, é uma parentalidade que vem por um processo de inseminação artificial numa barriga de aluguel, e mostra, né, retrata conta um pouco sobre essa família. O filme, ao contrário do nosso último episódio, que a gente trouxe um filme bem denso, do nosso episódio sobre TDAH e TOD, que a gente trouxe um filme bem pesado, bem denso, esse é uma comédia dramática, meio drama, meio comédia familiar, é um filme que aborda a temática de uma forma bastante didática, leve, e que ajuda muitas pessoas a entenderem como funciona essas dinâmicas familiares em lares em que você tem 2 pais ou 2 mães. E aí eu queria já começar convidando o Danielson, que já tem a sua vivência como pai por adoção numa família homoafetiva, para trazer o que você achou do filme, como você achou que o filme representa a experiência da paternidade, da homoparentalidade. Olá, pessoal, Danielson falando. Primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa é uma atividade que eu adoro fazer, que é falar sobre a minha família, trazer a experiência da minha família e levar isso para o contexto do filme, né? Cara, o filme eu assisti há um tempo atrás, com a proposta de participar do podcast, reassistir o filme com a família, e assim, a gente deu muita risada, porque é uma comédia, como você falou, o Edu falou, é uma comédia meio drama, que ensina muito. E as minhas 2 principais percepções do filme, primeiro, a naturalização da vivência de uma família homoparental, né? A gente sai do discurso de dor, de sofrimento, que é bastante vendido pelo meio audiovisual, né? A gente tem um filme com uma convivência familiar homoparental como naturalizada, como qualquer outra configuração familiar, uma família que ri, uma família que chora, uma família que tem problemas sérios, problemas que são resolvidos com diálogo. E a outra grande dinâmica do filme, que inclusive arrancou lágrimas aqui em casa no final
do filme é a cena final, né, onde eles fecham com chave de ouro o filme comentando e mostrando que os laços de afeto, eles são construídos, né, que família é quem a gente escolhe ter como família, né, cai por terra o que a gente nasceu e cresceu ouvindo, que família é só de sangue. Não, família não é só de sangue. Família é um pai, é uma mãe, 2 pais, 2 mães, um grupo de amigos é família, né? E é isso, o filme traz muito, no meio da comédia, traz muito essa dinâmica e fala também de outras dinâmicas muito importantes, né? Como as questões legais, políticas, da época em que o filme foi gravado. Obrigado, que ótimo, adorei. Eu também estou no processo de adoção, né? Acho que não me lembro se a gente já comentou em algum outro episódio. Eu e meu esposo, nós estamos juntos há 9 anos, estamos na fila da adoção. Nosso filho deve chegar muito provavelmente ano que vem. E é realmente um processo que, para mim, foi uma experiência muito de desconstrução do que eu poderia ser, né, do tipo de família que eu poderia ter, do tipo de relacionamento que eu poderia ter. Eu sou uma criança dos anos 80, né, então cheguei à adolescência, né, e na idade adulta, né, no final da década de 90, e eu precisei passar por algumas desconstruções. Imagino que talvez a sua experiência deve ter sido parecida no sentido de, desde cedo, você sentir esse desejo de ser pai, e no meu caso, eu tive que precisar matar essa expectativa de que eu fosse pai em algum momento, né, no início dos meus 20 anos, para poder essa possibilidade ressurgir. Que talvez essa seja uma experiência diferente de um jovem LGBT nos dias de hoje, sim, que sabe que existem essas possibilidades, né? No momento que eu cheguei na vida adulta, não existia essa possibilidade da adoção, né? Depois eu morei na Europa, a adoção por casais homoafetivos nos países onde eu morei, que são países ditos progressistas, não é uma possibilidade também. Então, eu precisei, de uma certa forma, matar essa possibilidade dessa paternidade, para que mais tarde ela ressurgisse com mais solidez. Né? Você sabe e aí eu queria... Fala. Pode falar, Edu, pode falar. Não, conta. Eu ia falar, conta. Você sabe que, falando isso, me lembra vem muita coisa assim na minha cabeça. A gente vem de uma vida... A criança gay, ela vem de uma vida de matar muitas coisas, né? Desde muito pequeno a gente aprende a matar os sonhos. O meu grande sonho de ser ator, de trabalhar com artes, precisei matar porque eu ouvia das pessoas que era coisa de viado, tá? É bem nesse termo. Eu sou nordestino, então você imagina, na época que eu era criança, era uma coisa de outro mundo, ter um filho gay, né? Então eu precisei matar meu desejo de ser ator, e aí você cresce matando, né, seus sonhos, e você está sempre matando em prol do outro, né, para você não causar sofrimento ao outro, você está se jogando na fogueira, né, você tá se expondo ao sofrimento. E aí você falou da coisa da expectativa dos 20 anos, você precisou matar o desejo de ser pai. Isso é muito doido, assim, porque todos os meus amigos que eu converso, que a gente vai falar, como que foi que você contou para os seus pais, né, que você era gay? E assim, a maioria dos meus amigos, a mãe ou o pai fez a fala: meu Deus, eu não vou ter netos, ou meu Deus, vai virar travesti. Né? Isso eu acho que era uma fala bem comum lá da época dos anos 90, que hoje em dia não se emprega mais, ou talvez eles falem de outro jeito. E é isso, eu também passei por isso. Eu precisei matar também o meu desejo de ser pai, e eu vivi um tempo com esse desejo adormecido, me satisfazendo com o sonho de ter sido tio, por exemplo. Você entende? Tipo, hoje, nas entrelinhas, eu paro para analisar
e eu vejo o tanto de preconceito que já tinha nessas falas, né? Talvez as pessoas fizessem sem intenção alguma, mas sem intenção também há preconceito, né? E aí eu acho que é sempre interessante a gente contextualizar, né, a vivência LGBT dentro desses últimos 20, 30, 40 anos, porque houve conquistas, né? E aí eu queria ouvir um pouco do Edson também, da perspectiva que você traz, no sentido de como isso foi acontecendo no Brasil. O filme narra uma situação lá na Itália e narra também a questão da fragilidade dessa situação lá na Itália, que nem né? Não é nem um caso de adoção, é um caso de inseminação. Mas como foi, que você, ao longo desses muitos anos já trabalhando com indivíduos LGBT, você percebeu que foram conquistas sociais, políticas e que permitiram que esses sonhos adormecidos pudessem florescer? Oi, gente. Olha, Eduardo, Pedro, Danielson, obrigado aí pela participação. Muito bom falar sobre esse tema, né? Muito bom falar sobre parentalidade, né? Sobre novas configurações familiares. Essa pergunta, Eduardo, ela é muito pertinente, né? A gente vem conquistando direitos, né? De maneira bastante muito importantes, né? Então, como a gente já estava falando, né, eu, né, atuo como psicólogo, né, sou terapeuta de família e de casal já há muitos anos, né? Então, eu recebia no consultório, recebo no consultório, muitas famílias, né, ou muitas pessoas que tinham ideia de adotar, pessoas gays, pessoas lésbicas, né? E um dos principais, né, uma das principais mudanças é que há um tempo atrás, né, não havia possibilidade de você registrar, né, o nome, né, dos dois pais ou das duas mães, né, nos seus filhos, né? Então é um absurdo, né? Então sempre adoção por solteiro, como a gente dizia, né? Mas se a gente for mapear de maneira bastante rápida, né, nesses últimos anos, né, a gente teve um grande passo que foi, né, a União Estável Civil em 2011, né, depois 2013, né, a obrigatoriedade de todos os cartórios poderem registrar os casamentos homoafetivos, né, então isso é muito importante, porque na medida em que você reconhece, né, de maneira civil, dois homens ou duas mulheres como um casal, né, perante a sociedade de maneira registrada, não que esses casais não existiam antes, existiam muito, né, mas eles ficavam à mercê, né, de uma desproteção importante para o relacionamento. Então, em 2015, essa possibilidade, né, da concepção, né, de filhos e da geração de filhos a partir da perspectiva, né, de dois homens e duas mulheres, né, vivendo um relacionamento afetivo. E mais recentemente, né, 2019, a homofobia se tornou crime, né, então ela foi equiparada ao racismo, né, então hoje a violência, né, LGBTfóbica, homofóbica, transfóbica, né, lesbofóbica, né, hoje ela é crime, né, então é uma violência com o registro de notificação e que são movimentos de proteção, né, à comunidade LGBT. Então, foram muitas mudanças, mas a gente sabe, né, assim, Brasil não é um país para amadores, né, a gente brinca que as leis, elas existem, algumas já há muito tempo, mas a lei na prática é uma coisa completamente diferente. Então você imagina, né, assim, você tendo, né, leis, a gente ainda se depara com uma realidade de muito preconceito, de muita violência, mas as leis, elas garantem dispositivos legais para que possamos, né, viver numa sociedade equânime, né, que a gente não seja violentado. Essa questão, por exemplo, de vocês estavam falando sobre, né, o quanto a gente vai matando desejos, né, eu acho que isso é próprio do grupo, da comunidade LGBT, né, então você tem que ir sempre elaborando um luto numa perspectiva, numa sociedade heteronormativa, né, e a gente tem mostrado, por intermédio de uma série de conquistas, né, que somos pessoas como qualquer outras pessoas, e que temos desejo de casar, desejo de ser pai, de ser mãe, desejo de ter uma família, né, então isso tem que ser garantido, né, já que somos, né, temos a nossa cidadania e precisamos exercê-la na sua plenitude.
Teve alguma outra cena no filme, tem algum outro momento do filme que vocês acharam que, tipo, conversou bem e que dialogou com muitas das vivências que a gente tem aqui no Brasil? Cara, eu fiz uma associação de uma cena do filme muito parecida com coisas que eu já vivi, que é a cena em que o personagem principal do filme, né, Leon, se não me engano o nome dele, ele leva uma amiga da escola para jantar em casa, e a mãe da amiga chega e só um dos pais abre a porta, e ela conversa, deseja feliz aniversário de casamento, e pergunta, se a sua esposa estiver aí. E aí depois chega o outro pai, e ele se apresenta, não, eu sou o outro pai, e se apresentam, e ela fica constrangida, as outras pessoas ficam constrangidas, e fica aquela situação desagradável, né? Porque as pessoas, elas não se esforçam em agir minimamente com naturalidade. Eu já passei muitas vezes por isso, em situação de escola, reunião de pais, e é bem difícil, né? Porque assim, as pessoas te põem no constrangimento e sou eu que tenho que sair do constrangimento. Elas não se dão o trabalho de me tirar da situação que elas colocaram, né? Mas eu acredito que com o tempo, hoje já é meio automático, né? Então, quando eu vou em algum evento, em alguma coisa de escola que eu preciso me apresentar para alguém que eu não conheço, eu sempre me apresento. Oi, tudo bem? Eu sou Danielson, eu sou o pai do Guilherme, ou eu sou o pai da Tailane, eu sou um dos pais do Guilherme ou da Tailane, né? E aí o Fábio sempre se apresenta, eu sou o outro pai. Então a gente não dá margem para a pessoa tomar o choque e ficar horrorizada com aquela informação. Mas são muitas situações do filme, né? Por isso que eu falei no início que o filme é vivência, né? Vida real. O filme ficou tudo muito real, né? É como acontece no dia a dia, né? Por exemplo, tem uma cena do hospital, né? Que um deles vai e não pode porque tem a coisa da legalidade, no documento só tem um nome. Logo no início, quando os meninos chegaram em casa, eles já chegaram em casa com um plano de saúde dos trabalhos da gente no nome, porque a gente correu atrás, então uma semana antes já tinha ingressado no plano de saúde e tudo. E aí, eu sou o louco da saúde, então vamos todo mundo fazer check-up, e aí eu fui num dos maiores hospitais aqui de São Paulo, eu fui levar o Guilherme para fazer um ecocardiograma, era algum exame cardíaco, acho que era um eco. E eu cheguei, a enfermeira me recebeu, tal, me colocou na sala, deitou ele na maca e falou, você espera aqui sentadinho que a médica já vai entrar, mas eu vou deixar a sala no escuro para ela já entrar e fazer o exame. E aí a médica entrou, parecia um foguete, já sentou de frente para o menino e falou para mim, mãezinha, tá tudo bem com o exame? Tá tudo ótimo, mãezinha, com o exame. E eu fiquei, meu Deus, como... eu pensei, meu Deus, como que eu vou sair daqui, né, dessa situação? E aí eu falei, agora eu vou ter que engrossar a minha voz, né? Vou ter que... E aí quando ela abriu, eu não falei nada, eu continuei calado, e quando ela abriu a câmera não, quando ela ligou a luz, né, para encerrar o exame, ela ficou paralisada, me olhou, e aí falou, desculpa, eu achei que era a mãe que estava com ele no exame. E aí eu falei, não, imagina, mas eu acho que a senhora já deveria estar acostumada que pais também cuidam dos filhos, né? Pais levam filhos ao médico, pais vão em reunião de escola, né? Talvez não com tanta frequência como deveria, mas a dinâmica está mudando. E aí falei assim, porque na verdade na hora a primeira vontade que dá é de ligar a luz e falar para ela, olha, você não está vendo? Mas você respira, você engole seu pensamento intrusivo e mantém a linha. E aí eu fiquei sentado do lado de fora, a enfermeira ajudando o guia a se limpar e colocar a roupa, e aí ela voltou e me pediu desculpa de novo, sabe? Falou, eu fui muito indelicada, fui super querida, assim. Eu fui muito indelicada, eu não vi o papel, eu não li o papel do exame direito, eu devia ter percebido, desculpa se ficou uma impressão. Então é isso, é vida real. E o filme, as cenas são muito reais, né, assim, é tudo muito naturalizado, né, como tem que ser.
Ô Danielson, quero complementar uma coisa que eu também achei ótima nessa cena, né? A gente vai ter que ser cuidadoso aqui para não dar spoiler, né? Não, justamente isso, né? A hora que o Leone se acidenta, né? E que tem aqueles dois atendentes, né? Um rapaz e uma moça, né? E aí chega um dos pais, né? Ele aponta onde é e tal. Aí chega o outro, né? Aí ele fala assim: nossa, né? E se tem dois pais, eu tenho um hétero que fugiu para os Estados Unidos. Eu achei essa fala, né, foi tão interessante, né, justamente para colocar em xeque, olha, né, assim, o valor da parentalidade, ela não está ligada à orientação afetiva e sexual das pessoas, né, ela está ligada a cuidado e ao desejo de você ser pai, né, mas a cena é ótima. E eu acho que também revela, eu acho que as nossas famílias, elas revelam também como existem esses viés, né? Como a paternidade ainda ela é desvalorizada na sociedade, desvalorizada na sociedade, muitos homens também não assumem, né, a paternidade, né? E aí eu fico imaginando também, né? Pode ser, talvez, a experiência da homoparentalidade de duas mulheres talvez seja bem diferente da experiência de homoparentalidade de dois homens, porque já existe automaticamente esse desmerecimento do pai. Né? Não, peraí, é algo sério, então eu preciso falar com a mãe dessa criança. Cadê a mãe dessa criança? Né? E a gente não olha para o fato de que essa criança tem dois pais, que olha que legal, né? Ela tem um pai a mais, né? Num país em que, infelizmente, a gente tem muitas crianças que não tem nenhum pai. Né? Sim. Exatamente. Você sabe que, você falando isso, me lembra uma coisa que eu vi há um tempo atrás, de uma pessoa muito querida. Ela falou, do Edson, eu ouvi do Edson isso. A gente uma vez conversando sobre dinâmica das famílias, e é isso, assim, eu sempre digo que vai mudar muito como é com todas as configurações de família que a sociedade põe dentro da normalidade, né? A gente está do outro lado do muro, a gente ainda é anormal para eles. Muda muito, por exemplo, a minha experiência com o Fábio é uma experiência, a sua experiência com o seu marido será uma outra experiência. Aí vai mudar muito, as dinâmicas mudam muito. E numa conversa que eu não lembro qual era o contexto, o Edson me falou alguma coisa que é tudo ainda muito novo, e as famílias homoparentais, elas buscam como exemplo de família as famílias heterossexuais, né? Porque não tem, né? A gente homoparental não tem muita referência, né? De como acontece. E o filme, ele vem trazer isso, né? O filme, para mim, o grande objetivo do filme é isso. Exemplificar, naturalizar, mostrar para as pessoas que as referências podem ser diferentes. E aí eu acho que nós, como famílias homoparentais, o grande erro, o grande pecado que a gente comete é a gente formar a família e a gente buscar como referência uma coisa que não se encaixa. O processo da adoção é um processo que, numa cidade como São Paulo, é um processo de espera de 3 a 5 anos. Né? No caso da adoção tardia, às vezes, né, ocorre antes, mas é um processo planejado. Então, isso já rompe com um estereótipo que as pessoas têm de pessoas gays, de casais gays, que casais gays não vão durar. Né? Então, casais gays, a gente está aqui para mostrar, né, 11, 9 e 31 anos de relacionamento, cada um aqui, né? Então, eu acho que isso também é uma afronta a uma posição onde a gente é colocado, onde a gente é percebido, e até mesmo onde a gente se percebe dentro da comunidade. Né? Sim. Não é só fora da comunidade, a gente também se percebe dentro da comunidade, ainda com esse lado da promiscuidade, né? Com esse viés, essa percepção da promiscuidade. Então, eu acho que é interessante, eu acho que é uma oportunidade de construção dessa conjugalidade em formatos que hoje em dia cada família define, né? Aberto, fechado, semi-aberto, semi-fechado, né? Nos formatos que as famílias acharem que faz mais sentido
para elas, mas não deixa de ter esse valor, não deixa de ter, de merecer, né, e de precisar ter esses mesmos direitos garantidos. E outra coisa que eu acho que ainda coloca uma pressão a mais, e até uma vivência que aconteceu dentro da minha família estendida, né, de um casal heterossexual que adotou e aconteceu de separar, né, como acontece em muitos casais, né. E eu acho que quando a gente coloca a adoção na equação, também existe essa reflexão das pessoas, mas adotou e agora está separando? Ué, mas teve filho e pela via biológica e agora está separando? É a mesma coisa, ninguém se pergunta isso, né? Mas quando a gente coloca a adoção ela ainda é colocada, alçada essa posição de um grande ato de bondade, não um meio, não um caminho para construir. É sempre um ato heróico. Sempre um ato heróico. Você ouvirá, ai, você não imagina o bem que você fez para eles. Como você tem um coração grande, eu sempre digo, não, você está equivocada. Não fui eu que fiz bem nenhum para ninguém, foi eles que me fizeram bem. É vocês que se escolheram, né? Sim. Então, eu vejo que também, eu acho que a adoção, além dessas expectativas, a adoção, que a gente, no caso brasileiro, né, muitos caminhos da homoparentalidade nos dias atuais vêm, felizmente, pela adoção, graças a esse direito, né, conquistado, de você também tem essa romantização da adoção. Sim, né? sim. E ou medo, né? Vai acontecer com casais heterossexuais. Ou medo, né? Ou você romantiza, ou você cai naquela perspectiva, nossa, mas como que vai ser a personalidade? Você não sabe de onde ela vem, né? Pode ter algum problema, né? Então você cria, que são ideias completamente equivocadas, né? Completamente equivocadas, né? Porque vai rompendo, né, com essa ideia de família, que é uma ideia que ela já não se sustenta mais na prática, né? Que é essa ideia compulsória. Heterossexualidade, procriação, sexualidade na procriação. Isso serve, sim, isso, né, tá dentro de alguns escopos de família, mas você não pode tomar esse tipo hegemônico, né? E você transferir esse jeito de ser família para todos os outros, né? Eu acho que essa é a grande mudança que a gente vem vivendo, né? E uma coisa que vem ajudando demais, né, que eu acho fantástico, é aquela coisa, são as tecnologias reprodutivas, né? Então, hoje, né, a gente costuma dizer que as pessoas, o que elas menos fazem é sexo para ter filhos, né? Assim, essa ideia, né, que é uma ideia muito judaico-cristã, muito pautada, é uma ideia que, assim, ela não pode ser tomada, né, como a diretriz de família, né? Então, acho que isso vem caindo muito por terra, né? Como no filme mesmo, né? Assim, a barriga solidária, né? Que a colega fez, né? Que a amiga do Paulo fez, né? O coquetel para ter essa coisa, mas vai ser um de um. Ou a gente, ou vamos lá, né? Vamos citar um exemplo também aqui do próprio Paulo Gustavo, né? Com o companheiro dele, né? Então, eles fizeram uma inseminação, um com o sêmen de um, outro com o esperma do outro, fizeram a inseminação também. Então, hoje você tem muitas formas, né, de você conceber filhos. E acho uma coisa muito interessante, assim, cuidar não está ligado a gênero, né? Uhum. E a família homoparental, ela, principalmente a masculina, ela rompe isso, né? A feminina tem que tomar cuidado para não exacerbar, tá? Porque a mulher, né? E na masculina, às vezes os homens, eles lutam, né, eles, para demonstrar que eles são capazes de cuidar, tá? Então, isso também é um enfrentamento importante nas famílias homoparentalidades de homens gays. Eu tenho até uma pergunta para o Daniel assim, em relação a isso. Você está no grupo das mães da escola? Estou e gerei algumas revoluções. Gerei algumas revoluções. Entrei no grupo, e aí era assim, mães do terceiro ano. E aí eu falei, vou deixar quieto que eu cheguei agora. Mas aí depois eu falei, olha, eu não tô me sentindo confortável. Já tinha outros pais no grupo, e continuava mães. E no dia que eu falei, 2 alecrim dourado foram totalmente contra, e aí depois a administradora mudou para responsáveis da turma de tal ano. E aí isso faz muito link com o que o Edson falou, né? Da família homoparental
2 homens, da coisa de um exercer o papel do cuidado, né? Então, vocês ouviram perguntas como, mas qual dos 2 fez o papel da mãe? Já ouvi bastante. E eu sempre respondo, não, aqui em casa cada um cuida de acordo com a sua afinidade. Então, assim, questões de saúde, de alimentação, mais práticas eu me envolvo mais, o Fábio se envolve com outras, então a gente vai meio que articulando, né? E isso faz muito sentido com o que o Edson falou, né? Assim, cuidar não é uma coisa que é só da figura feminina, né? Não está ligado a gênero. Não está ligado a gênero. Cuidar é uma coisa que é de todos, né? Mas você sabe, Eduardo, é interessante, né? Dados, né, de pesquisa mesmo, né, mostram, né, que as famílias homoparentais, elas são tão ou mais funcionais do que as famílias heteronormativas, né? E exaustivamente, né, acho que assim, nesse sentido, a ciência foi muito eficaz, né, a sociologia, a psicologia, né, tentando sempre demonstrar que as relações entre 2 homens amorosos e 2 mulheres, né, criam crianças tão saudáveis quanto qualquer outra configuração, né? Então, acho que isso é uma conquista também, né? Vem sendo uma conquista que ela é uma conquista recente, tá? Final da década de 70 do século passado, década de 80, ainda fora do Brasil, né? Então, assim, você fazia foram feitos grandes estudos longitudinais que acompanhavam crianças, né, que eram criadas, né, por famílias homoparentais. Estudos longitudinais, né? E, assim, nada se notou de diferente. Essas crianças cresciam tão saudáveis e se desenvolviam tão bem como qualquer outras crianças criadas em outras famílias, né? Então, mas mesmo assim, é aquela coisa que a gente diz, né? Na prática, a gente vive uma realidade muito introjetada de família, né? Que as perguntas, elas são automáticas. Quem faz o papel de mãe é o grupo de mães, como o Danielson disse, né? Então, conceber a realidade de 2 pais, né? Criando filhos, né? Porque você fala da perspectiva de amor entre pessoas, tá? Do mesmo gênero. E é isso, o que falta a relação é uma relação de amor, de cuidado, né? Então isso é muito importante e a gente tem que divulgar muito, falar muito, trazer muitos depoimentos para que as pessoas possam entender que, né, família é isso, né? Tem um modelo, mas cada um cria o seu próprio modelo. E família não é uma só, né? Tem muitos modelos. Eu acho 2 coisas, né? Um ponto que até hoje eu não tive uma resposta satisfatória, Danielson. Então, você que também fez o mesmo processo de adoção no mesmo lugar, você talvez consiga me dar uma solução. Algo que me incomoda é isso, né? Os documentos legais, às vezes um documento mais oficial, pedir um passaporte, né, da entrada no hospital, sempre aparece a tal da pergunta do nome da mãe, né? E eu acho que a maior parte das pessoas que não passam por essa situação não tem nem ideia do fato de que, tipo, meu filho, depois da eventual destituição familiar, não vai ter nome da mãe, né? Não vai ter. E aí a gente... Em que posição a gente se coloca? A gente vai... então agora, Eduardo, o nome da mãe, Fernando, o nome da mãe. A gente se adapta para não fazer muito barulho e conseguir o que a gente precisa conseguir para os nossos filhos, ou a gente começa a realmente falar, olha, isso não está certo, né? Isso precisa mudar. Né? Edu, sua cabeça vai mudar no dia que o seu filho chegar e você vai eliminar essa possibilidade de se adaptar e não fazer barulho. Mas para mim o grande impacto, assim, que você falou, deu uma dor no meu coração. Saiu a certidão de nascimento nova dos meninos naquela fase da flexibilização do Covid. A gente não estava saindo de casa para nada. No dia que abriu o cartório, 8 horas da manhã, eu estava na porta do cartório, falei, o Covid que lute, que ele não vai me pegar. E aí a gente pegou a certidão tal e corre, vamos marcar o poupa-tempo para poder fazer um RG novo, né? Eu fiquei, Fábio, acho que umas 4 ou 5 horas no poupa-tempo, porque no RG só tem um campo no sistema, pai e mãe. E se coloca o nome de um homem, no RG não sai, né, pai e mãe, sai filiação somente. E se coloca o nome de um homem no nome da mãe, o abençoado do sistema não aceitava. Que absurdo.
ele não aceitava. E aí o cara teve que colocar o meu nome, dar vários espaços e colocar o nome do Fábio. E dava um enter e saía um nome abaixo do outro. Fora do padrão, né? Fora da padronização normal do RG. Isso na época, eu imagino que hoje já devem... Mas aí tem um poupa-tempo de outros lugares que os funcionários sabiam fazer, meio que burlar o sistema, e saía normal. E a gente ficou umas 4 horas no poupa-tempo, e eu falei, eu não vou sair daqui enquanto o RG... Não vou sair daqui enquanto o RG... Não vou sair daqui enquanto... Enfim, nenhum funcionário sabia como fazer essa inclusão dos nomes do jeito que tinha que ser feito. Isso era um sábado, um grupo de WhatsApp que eu participo até hoje de pais, e os pais, não, elas conseguem sim, porque a galera mandando foto dos RGs, e ainda assim não fizeram, sabe? Mas assim, lutei bravamente umas 4 horas, eu e o Fábio no poupa-tempo, e as crianças assim, com sono, com sede, mas eu falei, não, a gente precisa resolver. Aí abri reclamação, tal, e eles dão aquelas respostas padronizadas, de que estão melhorando o sistema para poder atender a diversidade, nananã. Mas são barreiras como essa que você vai encontrar, e você de cara, você elimina a possibilidade de, eu vou ficar calado, eu vou me conformar. É uma coisa muito doida. Quando seu filho chegar, uma chave vira, que você vira um leão que você não sabe nem de onde que veio, sabe? É muito, muito doido. Então, mas é justamente isso, né? Quer dizer, você cria dispositivos legais, mas ele não vai para a prática. Então, a pessoa sabe que ela tem o direito, mas na hora que ela se depara, né, com isso, ela precisa gastar uma energia incrível, né, para poder resolver uma coisa aparentemente muito simples, né? Muito simples. Aí voltando para o filme, né? Você vê que interessante essa discussão, né? Quando acontece, né, a separação, né, do Simone e do Paolo, e que eles começam então, né, a pensar sobre a paternidade, quem é o pai do Leone, e que o advogado chama e diz assim, olha, houve uma mudança, né? Então a gente precisa que, né, o pai hoje na legislação italiana é quem tem o material genético, o biológico. Isso com fé. Então, assim, você desconsidera, né, toda a perspectiva socioafetiva e toda a escolha, né, da perspectiva da filiação que você faz a partir do exercício da parentalidade. Né? Então, você vai se deparando com esse sistema que necessariamente vai meio que te impelir. Não, cadê? Mas não tem, né? Ah, mas como não? Não, mas o sistema... Então isso vai, né, adicionando um estresse. Então você resolve isso, hoje você tem uma proteção legal para resolver isso, mas isso, né, faz com que algumas famílias passem por situações muito constrangedoras, né? Muito constrangedoras perante a seus filhos, os próprios filhos também perante as suas famílias, porque os próprios filhos também entendem que precisam, de uma certa forma, né, levar essa perspectiva, né, como o próprio Leone no filme, quis desenvolver o filme, né, o vídeo, né, para o trabalho escolar que ele ia falar, para falar dos direitos civis, e para falar que ele é, né, fruto de uma família homoparental, que ele foi criado com muito amor, que ele tem 2 pais, né, ou seja, e as pessoas ficam muito curiosas, né, mas quem que é o pai biológico? Quem que é o pai biológico? Você se parece mais com esse, você se parece... Então, assim, não, você vai buscar na fenotipia, não, mas porque... Gente... Né? E para ele era uma questão que não era uma questão importante, né? Porque ele foi criado nessa cultura dessa família. Não, né? Para nós o que importa é que nós 2 exercemos a parentalidade e que ela não está ligada, né, ao esperma, ao sangue, né? Então acho que são coisas muito legais que o filme vão trazendo e que vão botando a gente para refletir, né, sobre esses desafios que quem vive uma família e quem constitui uma família parental é que vive. Eu acho que você trouxe um ponto também interessante, né, da homoparentalidade, porque a gente olha para a homoparentalidade muitas vezes pela ótica dos pais, né? E a homoparentalidade tem também a ótica dos filhos, e eu acho que o filme trouxe 2 aspectos que eu achei muito interessante da personalidade, né, da vivência do Leone como filho, né? O primeiro é que ele tem uma relação, né, muito mais afetiva, ele demonstra muito mais o afeto que ele tem pelo amigo, que é só amigo dele, né, ele é um rapaz heterossexual, né, mas ele consegue desconstruir muitos dos modelos de masculinidade
que a gente sabe que existem na sociedade italiana, que é muito diferente da sociedade brasileira. Né? E do outro lado, esse ativismo vem por essa suposição, que era uma coisa que a gente estava até conversando mais cedo, né, desse estigma por associação, de que se ele é filho de uma família homoafetiva, então ele é homossexual. Tem esse lado também do ativismo, não é que a gente pensa em parentalidade, muita gente a gente olha pela perspectiva dos pais, mas os filhos também, né? Eles também têm um papel ativista. Sim. E aí, nas experiências de vocês, o que vocês já ouviram ou já vivenciaram que vocês falaram, yes! Yes! Eu tenho algumas histórias muito práticas, assim, e Edson vai falando, minha cabeça foi registrando e eu fui anotando para não esquecer, porque daria mais 5 podcasts, viu? Aqui em casa, todo mundo, é tudo muito dinâmico e todo mundo muito livre. Então, personalidades diferentes. A gente já passou por uma situação, assim que chegaram em casa, na escola, alguém descobriu, o Gui devia ter uns 9, 10 anos, tinha acabado de chegar. Alguém dos amigos descobriu que ele tinha 2 pais, porque eu ia buscá-lo na escola todo dia, e eu acho que um dia ele passou mal e o cara viu os 2 pais na secretaria. E o menino foi zoar da cara dele, né, porque ele tinha 2 pais. E aí ele falou pro menino assim, cala sua boca, você não sabe o que você tá falando. Até outro dia eu não tinha nenhum pai. Então você cala sua boca que você não sabe o que você tá falando. E aí é bem isso, você chegou em casa e eu, aí garoto, parabéns. Mas me contive, falei, é isso, tá bom, você pontuou, não sei o quê, tá certo, mas por dentro você tá vibrando de felicidade, exatamente. Então vamos para as dicas. Quem gostaria de começar? Eu posso começar? Posso Pode. começar? Eu, inclusive, queria falar um pouquinho. Enquanto vocês estavam falando, estava juntando com o filme também, que eu nunca tinha assistido. Achei muito legal o filme. Muito engraçado, apesar dos dramas também que acontecem. E eu me lembrei que esses dias, porque, só para dar um contexto, eu sou uma pessoa trans e eu faço hormonização, faço pelo SUS. Legal. E às vezes, quando a gente vai, tem alguns estudantes de medicina que fazem pesquisas com as pessoas, né, para perguntar como é e tal. E dessa vez, uma perguntou em relação a, você quer ser pai? Você namora? Como você já pensou como vai ser para você? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, como que vai ser? Porque assim, tem alguns casos que a gente vê na internet, né, de homens trans que geram, que não é o meu caso, não é a minha preferência, sim, mas tem alguns casos, mas não tem filme, não tem série, não tem mostrando como seria isso. E aí vocês estavam conversando, né, sobre homoparentalidade, eu não queria também introduzir nada desse assunto, que aí já é um pouquinho diferente. Mas é uma coisa que eu não... Mas é fundamental falar sobre esse assunto. É o assunto que não quer calar. Sim, exatamente. E eu não tenho nenhum exemplo disso próximo, né? No máximo, como eu falei, alguns homens trans que geram, algumas pessoas muito longe, eu moro em Salvador, então assim, eu não conheço ninguém aqui. Depois que essa pessoa me perguntou isso, eu tenho pensado muito em como vai ser. Eu tenho 24 anos, né? Não tenho pretensão agora de procurar isso, enfim, de ter um filho. Mas já comecei a pensar, e é engraçado também para a comunidade LGBT, você já tem que pensar em coisas talvez muito novas, em coisas que você ainda não sabe nem por onde vai começar, e a gente está sempre se adiantando, né? Exatamente, já está vivendo no futuro, tipo, como que vai ser, como é que eu vou falar, como vai ser isso em outros processos também, supondo que eu quisesse gerar, como seria isso para mim. Mas enfim, eu tenho vontade de ter filho, eu quero ter filho, aí mais pra frente eu me preocupo com isso. Se Deus quiser, vai estar mais evoluído. Vai estar mais evoluído que hoje também. Com certeza. Espero não passar por tanto perrengue. Mas sabendo também que, enfim, sociedade existe, né? E eu fiquei pensando, eu lembrei de uma série, e depois lembrei que existe Modern Family, que tem o Ken e o Mitchell, que é tipo os maiores, o melhor casal que existe. E, bom, é uma série, né, para quem para quem tá ouvindo e nunca assistiu, é uma série de comédia muito conhecida, e nessa série tem o Ken e o Mitchell, que são um casal gay, e eles resolveram adotar um bebê, né, eles viajaram para o Vietnã,
na série, eles viajaram para o Vietnã e voltaram com a Lily ainda recém-nascida, o que, no caso, na vida real, isso nunca poderia acontecer porque o país proíbe a adoção por casais LGBTs. Mas é muito engraçado e eles são dois pais muito amorosos. E eu só queria comentar um detalhe de um episódio, só para quem não tá assistindo só ter um gostinho, porque também não vou dar spoiler de muita coisa, mas tem uma vez que eu acho que é o Cam, ele não quer ficar com a Lily naquele dia em específico, ele começa a ligar pra Glória para dizer que a Lily tá morrendo de saudade da tia, que precisa passar um tempinho com ela, que eu acho que alguns pais passam por isso, independente, né? Algumas vezes querer ficar um pouquinho, ir para um cinema, enfim, ficar em casa um pouquinho a sós. E aí ele é tudo mentira, a criança nem quer ir, não, ele leva ela como encomenda pra casa da Glória. Fala, ela tava gritando Glória o dia inteiro, e a Lily sem entender nada. Quando chega lá, ela nem queria ir, mas enfim, é muito bom, e por isso que eu pensei em recomendar essa série. Legal. Eu vou dar as minhas dicas. Eu tenho um livro que eu achei na Biblioteca de São Paulo, que eu falei, nossa, eu não acredito que a gente achou esse... Na verdade, foi o Fernando que achou. E que depois eu comprei. A gente achou na biblioteca, depois a gente comprou e eu adorei, que se chama Gay de Família, do Fagundes. Felipe Fagundes, que conta a história de um tio que tem uma relação um pouco afastada, né, de um rapaz que tem uma relação um pouco afastada da família, uma relação, né, não tem contato com os pais, tem uma relação de ver uma vez por ano o irmão, e o irmão um dia chega na casa dele, ele está pronto para ir para o carnaval com os amigos, e o irmão chega na casa dele com os 3 filhos pedindo para ele cuidar dos 3 filhos do irmão. E mostra como essa relação... ele vai se aproximando das crianças, né? Então é bem Paulo Gustavo, sabe? Imagina um personagem do Paulo Gustavo. O livro é engraçadíssimo, mas ele tem uma sensibilidade, uma leveza muito grande. Eu acho que ele conversa com muitos LGBTs que têm essa conexão com a paternidade e que não querem a paternidade ainda, viver essa paternidade completa, ou ainda estão nesse processo de construção desse sonho, e mostra essas possibilidades como tio. É realmente um livro muito bonito e muito divertido. Não tem uma página que você lê do livro que você não morra de rir, porque as situações são completamente esdrúxulas. Legal. E um outro também que eu recomendo é um filme sueco chamado Patrick 1.5, que é de um casal LGBT que resolve adotar e colocou na ficha da adoção, que a gente bem conhece, né, que a gente preenche, a idade de 1 ano e meio, e chega para eles, por um erro, um rapaz de 15 anos. E um rapaz de 15 anos que vem também com expectativas, né, dessa família, né, com expectativas de heterossexualidade dessa família, e um rapaz que até é um pouco homofóbico, né, e aí mostra como se constrói o relacionamento nessa nova família, né, então é bem bacana. E uma última dica, a gente falou de representatividade LGBT e do fato de que a representatividade LGBT muitas vezes é centrada no indivíduo. Eu não posso deixar de citar, porque eu acho que foi um marco, foi simbólico. Eu escrevi até artigo no dia do famoso episódio 4 da série The Last of Us, que é um episódio inteiro dedicado a falar de um relacionamento afetivo construído ao longo de vários anos entre 2 homens, né? Então, eu achei que foi muito refrescante a gente começar a ver essa representatividade, que não é uma representatividade só do indivíduo, mas também representatividade do relacionamento, e quem sabe, daqui para frente, a gente veja mais e mais histórias da família. Posso ir? Sim. Eu preciso falar antes do Edson, porque as minhas indicações foi ele que indicou. Não. E aí vai que ele vai dar igual. Você me indica muito mais. Eu indico a série Transparente, maravilhosa, está na Amazon.
Tem, eu acho que 2 ou 3 temporadas, eu não lembro muito bem, mas assim, eu lembro que o Edson indicou e eu comecei a assistir, eu não conseguia parar. Ela trata, não vou dar spoiler, ela trata de todos os temas possíveis e imagináveis do mundo da diversidade dentro de uma dinâmica familiar. Todos os temas que você imaginar, a série vai tratar, super envolvente, já não é tão novinha no mercado, mas é bem dinâmica e eu aconselho muito as pessoas, tenho indicado para todo mundo as pessoas assistirem, porque ela trata muito de inclusão, de respeito, né, de paternidade, inclusive, dos desejos e por aí vai. E eu tenho uma outra indicação, que também essa foi mais recente, essa eu vou indicar de forma muito especial para os futuros pais ou para o pai do pai, que é o livro do João Silvério, Pai Pai. Tá? Então, para você, querido ouvinte, que tem problemas de relação com o seu pai, leia este livro. Ele é importantíssimo, ele me abriu todas as caixas possíveis e imagináveis, e é um livro que conta a história de vida do João Silvério e reafirma tudo que a gente discutiu aqui no podcast, que é como você aprende com a vivência do outro. Como é importante o outro expor a sua vivência. Às vezes o outro ele nem tem dimensão, mas o tanto de gente que ele salva contando a história dele, né, é incalculável. Então são essas 2 indicações, Transparente e o livro Pai Pai, do João Silvério. João Silvério e Trevisan. Esse mesmo. Trevisan. Tá. Não conhecia esse livro. Trevisan é importante. Edson. Nossa, tem tantos filmes, tantas, assim... eu acho que, primeiro também acho que vou indicar um livro que eu acho que, também do João Silvério Trevisan, que é um clássico, é uma bíblia, né, que é o Devassos no Paraíso, né, eu acho que, assim, é um maravilhoso. Livro, muito legal, ele percorre aí de maneira incrível essa história, né, sobre a homossexualidade, né, nos trópicos, né, traz uma perspectiva muito, muito viva, né, do preconceito. Então, acho que é algo assim, né, que todo mundo, né, precisa ler, pelo menos um capítulo, né, acho que quem é da comunidade precisa ter isso como uma referência fundamental, tá? Ai, nossa, tem tantos filmes, tantas séries. Eu tô tentando lembrar aqui agora um filme com a Annette Bening, que ela é um casal de mulheres lésbicas. Ai, nossa, esse... Meu pai e as minhas mães. Pode ser esse? Exatamente esse. Eu acho que, assim, ele é um filme, né, ele já tem um tempo, um filme americano, né, mas que mostra, né, uma família parental muito bem sucedida, né, a Annette Bening e a companheira dela, que eu acho que é a Julianne Moore, se não me engano. Acho que é a Julianne Moore, Mas fala justamente desse enredo, né, 2 filhos adolescentes que eles estão com essa curiosidade de saber quem é o pai, né, e aí tem todo um enredo, né, que vai falando um pouco dessa perspectiva, né, esse pai, ele é descoberto e ele chega nessa família, né, e ele começa a trazer umas questões muito diferentes, né, nessa perspectiva. A cena final do filme é simples e belíssima, então é um filme importante, fala de homoparentalidade, eu acho que é muito, muito, muito legal. Nossa, gente, tem tantos, né? E o grupo, tem que falar do grupo. Ai, é verdade. Deixa eu falar do grupo. Boa, bem lembrado, Eduardo. E acho que, assim, eu tenho um trabalho, né, que em parceria com uma outra amiga, uma grande amiga psicóloga, a Vera Mores, né, é um grupo que se chama GPH, Homopater, né, Grupo de Pais Homossexuais. É um grupo que acontece, né, ele já existe desde 2007, tá? Então esse ano ele está fazendo 17 anos. Ele é um grupo que ele surgiu fruto da tese de doutorado da Vera, na época eu estava no mestrado, ela no doutorado, e é um grupo de apoio, um grupo de acolhimento de homens pais gays.
nós temos praticamente, acho que assim, 90% do perfil desses homens são homens que tiveram seus filhos em relacionamento heterossexuais. Né? Então, que de uma certa maneira fluíram do ponto de vista da sua orientação afetiva e sexual, com todo o desafio, né, de divórcio, porque eles romperam com essas mulheres que são mães desses filhos e que também são pais e que também têm uma perspectiva muito importante. Então, ele é um grupo para quem tiver curiosidade, né, colocando Homo Pater ali numa pesquisa, né, num buscador, já cai direto lá, e ele é um grupo de apoio, né, então a gente faz todo mês reuniões, né, a gente faz reuniões online, reuniões presenciais aqui na cidade de São Paulo, e um grupo que já vem apoiando aí algo em torno de uns 600, 700 homens, né, que tem muito esse perfil e que hoje estão espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Temos muitos homens que estão fora e que participam de maneira online desse trabalho e que tem como objetivo aproximar esses homens, né, aproximar esses homens que lidam, né, com a perspectiva de fazerem uma fluidez na sua orientação afetiva e sexual, ou porque eram bissexuais e que, num determinado momento da vida, se apaixonaram por outros homens e que, né, se romperam esse relacionamento heterossexual. Então, é um grupo bem específico, tem conflitos bem específicos, tá? E é isso. Gente, foi um enorme prazer conversar com vocês. Já estamos próximos, aí a gente marca o encontro para a gente tomar um café. Somos vizinhos, né? Eu e Edson somos vizinhos. E o Danielson também. Também deve estar próximo. Estou próximo. Ai, que ótimo. Não tão distante, mas estou próximo. Então, obrigado, gente, foi um prazer. Obrigadão, gente, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Danielson, por você ter topado. Imagina, Edson, eu que agradeço você ter lembrado de minha pessoa. Muito obrigado, Danielson. Muito obrigado, Edson, pela disponibilidade, pela participação de vocês. Mas mais um bate-papo incrível vem chegando ao fim. Hoje a gente conversou sobre o filme Laços de Afeto. E se você ouvinte quiser nos acompanhar nas redes, nos siga em nosso perfil no Instagram, @Diversiartepodcast. E se preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @PedroSchenk e @edu.estelita. Foi um prazer estar com vocês hoje, obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.